Salve, salve galera! Começa agora mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil, dessa vez trazendo a prévia do GP de Aragon da MotoGP, claro, todo o noticiário da classe rainha, mercado de pilotos muito em pauta e, claro, atualizações do ponto de vista médico, abrindo para geral. Eu, Carlos Costa, tenho a companhia aqui de Guilherme Longo, repórter do motorsport.com, sempre conosco Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade nos canais ESPN. Falaremos hoje também de TT da Ilha de Man, Moto 1000 GP, mas a gente tem que começar do começo, até porque tem mais uma etapa da MotoGP por vir e o caos no mercado de pilotos é instaurado a partir de Jorge Martin. Fausto, o programa de hoje promete e a gente vai passar por vários terrenos aqui. Seja bem-vindo. É isso, salve, salve Carlos Costa, bom dia Guilherme Longo, salve rapaziada ligada no podcast, parceria da Yamaha Racing Brasil e do Motorsport Brasil, trazendo as últimas notícias, as notícias mais quentes do motociclismo esportivo no Brasil, no mundo e no espaço sideral. Vamos lá. Guilherme, seja muitíssimo bem-vindo, o papo hoje promete, a gente já trouxe aqui uma pincelada do que vai ser destaque, mas olha o caos do noticiário. Segunda-feira pré-GP de Aragon, mas vem desde o fim da última semana, né? Não, é complicadíssimo se a gente for parar pra ver. É o programa que tem uma mistura de casos de família, com jornal nacional, é polêmica na justiça, é boletim médico, muita coisa, mas temos também coisas muito legais pra contar aí que rolaram no último fim de semana, mas vamos deixar guardado aí para mais o final do programa. É isso aí, você já percebeu Jorge Martin em destaque aqui, o mercado de pilotos, Pedro Acosta, Fábio Quartararo, a gente vai passar por tudo isso. Inclusive tem uma visita da reportagem do podcast a uma equipe de MotoGP, dá para dizer assim, você vai entender daqui a alguns minutinhos. Antes, não esqueça de deixar a curtida se você estiver assistindo na Motorsport TV Brasil no YouTube. Claro, mandar o link aí dos seus agregadores de áudio pra galera que gosta de velocidade em duas rodas. Vamos pra treta agora, Guilherme. Afinal, treta define bem o que tá rolando no paddock da MotoGP com Jorge Martin e Aprilia. O Martin finalmente rompeu o silêncio, né? Depois da história que, lembrando, né, quem soltou primeiro a informação de que o Martin queria romper o contrato com a Aprilia foi a equipe espanhola, né, do motorsport.com. E aí tava muito essa coisa, né? A Aprilia se manifestava, mas o Martin tava em silêncio. O Alex Espargaró falou na etapa anterior, né? Não, o Jorge ainda vai explicar o lado dele e vocês vão entender o que está acontecendo. E aí na última quinta-feira, o Martin finalmente se manifestou, divulgou uma carta aberta explicando os motivos que levam ele a querer romper o contrato de 2 anos no fim desse primeiro ano de contrato. Ele falou, né? Em nenhum momento violei o contrato. Quando assinamos, concordei com a Aprilia que se certas condições não fossem atendidas, eu me reservaria o direito de decidir meu futuro para 2026. Essa foi uma condição essencial para que eu aceitasse a oferta. E aí, não vou ler o comunicado inteiro, mas tem um trecho que eu acho interessante que ele fala assim: sempre fui muito honesto com a Aprilia. Eu valorizo a moto, a equipe e o esforço de todos os envolvidos no projeto. Tudo que peço é que meus desejos e o espírito de que concordamos sejam respeitados. Não há conflito ou culpa. Só quero ser capaz de olhar para frente com clareza depois de passar por momentos difíceis e uma lesão grave e continuar dando o meu melhor dentro e fora da pista. Será que dá para falar realmente que foi sempre honesto? O Martin tá com essa história da cláusula de 6 corridas, quando na verdade ele não correu nenhuma direito, né? Ele não terminou o GP do Qatar. Ele caiu antes disso, ele sofreu o acidente no GP do Qatar antes de completar uma etapa. E querendo ou não, o timing da vitória do Bezek é horrível pra ele. No momento que ele quer alegar que a moto não tem performance, que não é capaz de lutar, vem a vitória e aí vem todo o negócio, né? O Máximo Rivola falando, tá aqui, Jorge, a moto é capaz de vencer, só falta você. Fausto, essa questão que o Gui pontua é o que está no pano de fundo desse litígio, digamos, desde o princípio, uma vez que há aí o argumento por parte do staff do Martin dessas cláusulas todas, mas em contrapartida ele também não correu, né? Claro, não correu porque ele não quis, óbvio, teve as lesões e tudo mais, mas é complicado essa história toda, Fausto. Pois é, assim, é uma novela, mas resumindo assim, o advogado dele é péssimo, o advogado da Aprilia é péssimo, e isso causa esse tipo de situação. Como é que faz um negócio desse? Eu sei que ele foi movido ao aborrecimento, contrariedade, quando a Ducati tinha prometido a ele a vaga na equipe oficial, ele fez um jantar de despedida na Pramac, vou para a equipe oficial, meu sonho para lá, e
chegou lá em Mugello, deu tudo errado, eles chamaram o Mark Marques, facada nas costas, né? Mas não justifica ele jogar toda essa frustração num contrato mal redigido, né? Porque você lembra aquele negócio da punição? Não lembro exatamente com quem foi, se foi com o Morbidelli ou outro piloto. Não, a punição vai ser cumprida na próxima corrida. Ele não correu, e aí a punição perdeu a razão de ser e o regulamento foi modificado. Né? Como o regulamento é modificado toda hora em que as circunstâncias obrigam ou determinam essas modificações. O contrato foi mal feito, né? A Aprilia deveria, ou Jorge Martin deveria ter resguardado, salvo motivo de força maior, lesão, acidente, ou a Aprilia também, né, pelo lado dela, já colocaria ali, então, se por algum motivo não atribuível a nenhuma das partes, advogado gosta de falar assim, né? O contrato, essa cláusula seria prorrogada por mais não sei quantos GPs e tal. Nada disso foi feito, e o Martin tenta se justificar apelando ao espírito ao espírito do contrato. O espírito do contrato não dá para falar do espírito do contrato. O espírito que eu queria fazer, do que eu pensei em fazer, mas eu escrevi outra coisa. Lamento, meu amigo, escreveu errado, vai ter que cumprir. Então, acho que isso vai terminar ou em processo, que é bem ainda mais desgastante para todos, ou num acordo pecuniário, financeiro, se houver algum interessado nele depois dessa coisa, porque acho que ele está queimando a carreira dele, se houver algum interessado, que vá lá e pague o rompimento da cláusula e leve ele, sabe? E leve ele com um contrato mais bem feito dessa vez, né? Porém, a situação é muito constrangedora, dá um descrédito para o esporte como um todo, para os contratos como um todo, que a civilização é movida a esse tipo de pacto, né? Contratos e palavras e confiança. Eu acho que é um desgaste desnecessário para todos, especialmente para o próprio Jorge Martin. O Fausto toca num ponto importante, que é o quanto que a carreira do Martin é prejudicada nisso, né? O quanto que ele mesmo se prejudica. Porque eu não consigo ver um cenário onde ele se sai melhor numa eventual quebra de contrato com a Aprilia. Se tem a questão da multa, não vai ficar legal para ele. Se for para a justiça, vai ficar pior ainda para ele. Então, não sei, o Martin fez uma belíssima de uma cagada já no início dessa manifestação e não vejo uma saída positiva para ele. Ele vai conseguir uma outra vaga no grid? Com certeza, a Honda já deixou claro que tem interesse. O Albert Pucci já falou, qualquer equipe seria tonta de não querer o Martin, então deixando claro que a Honda tem interesse. Mas para ele, é queimar muitas chances no grid que ele poderia ter no futuro. Fausto, diga. Ele não tem dinheiro para pagar essa multa. Ele não tem. Tem Alguém isso. vai ter que pagar para ele. Ele não tem. Ele tem. Quanto é que o Martin deve ter assinado? Mais ou menos próximo do que o Bagnaia e o Marques assinaram. 6 milhões. Metade do que o Quartararo ganha. Porém, ele não tem dinheiro, porque essa multa é, no mínimo, milhões. Né? No mínimo, milhões. Então, se não aparecer um patrono, um patrocinador, não tem como pagar. Esse patrono, patrocinador, enfim, mecenas, como queira definir, tende a ser a Honda, na sua opinião, Fausto? Acho que tende a ser a Honda, né? Tende a ser a Honda, porque eles têm recursos, são os mais prósperos, né? São os que fabricam mais motos em volume, então eles têm muitos recursos e têm interesse, porque ele é um campeão mundial, né? Então ele tem um grande valor dele, foi campeão pensando, né? Com 3 vitórias contra 11 do Bagnaia, então eu acho que há um interesse, e a única que tem, acho que porque o Quartararo serve demais a Yamaha, né? A Yamaha está bem servida de qualidade de piloto, o KTM está, né? E olha assim, a Aprilia, a porta está fechada. E a Ducati não vai contratar ele. A Ducati já tem o Mark Marques. Escolheu o Mark Marques contra ele. Então, ele não vai aceitar uma equipe satélite também. Então é a Honda oficial. Aliás, nisso de potencialidades, não estava na pauta aqui, mas eu queria retomar uma reportagem da Sky Sports italiana da semana passada, em que eles falam que o sonho da Yamaha seria ter uma dupla para 2026, Quartararo e Bagnaia. Achei isso muito interessante, muito ousado da parte da Yamaha de querer ter 2 pilotos estelares ali dentro, mas já no contexto da realidade eles têm noção de que isso é quase impossível, até porque o Pecco
quando estoura o negócio do Martin, o Pecco é um dos mais críticos do Martin com relação a isso, que ele fala da honra do cumprimento do contrato, etc., que dá indícios que ele não romperia com a Ducati antes do fim do contrato, a não ser que a Ducati, de fato, mandasse ele embora, o que no momento não vai acontecer. Mas Fausto, pegando aí esse gancho do que trouxe o Gui da reportagem da Sky Sports, você vê alguma possibilidade de Pecco e Quartararo na Yamaha juntos? Acho improvável, né? Porque quanto é que a Yamaha vai pagar ao Bagnaia? Ele vai querer alguma coisa perto do que ganha o Quartararo. Sim. Né? Sim. E assim, eu sou bicampeão mundial. Ele é uma vez, eu sou 2 vezes, eu sou 2 vezes vice, ele é uma vez vice. Então vai dar esse rolo. Eu acho ele seria um bom piloto para a Yamaha, né? Mas não sei até que ponto isso é verídico e é uma revolução total. Porque aí quem entra na vaga do Bagnaia? Quem entra? Não é o Martin. Não é o Martin. Aí é quem? Desdobrando isso, é quem? É o Alex Marques. Pô, mas será que a Ducati, com os brios, vai aceitar Marques e Marques dentro da equipe oficial? Então, tem muitas coisas em suspenso que as hipóteses são as mais malucas, porque Toprak e Rasgatiolo na Yamaha, né, Diogo Moreira na Yamaha. Então, tem essas situações todas. Eu acho que a Yamaha está bem servida de piloto e eu acho que a Yamaha não quer gastar tanto num segundo piloto. Não sei se o Rins fica. Falaram que o Rins poderia voltar para a LCR, ou o Mir ir para a LCR, aí subiria o Martin, ou o Toprak, ou mais não sei quem. Então tá tudo muito nebuloso. E é bom porque movimenta o mercado, né? Mas não dá para fazer nenhuma previsão com precisão. Cravar qualquer coisa agora seria um risco muito grande. Então, a gente aprecia e se diverte com a imprevisibilidade do mercado. A gente vai chegar na Yamaha mais adiante, Gui, mas essa situação aí do mercado, tendo em vista os nomes ventilados na Honda, né, ela é muito interessante. Tem essa situação do Martin e agora também o Pedro Acosta botando pressão na KTM, outro nome muito associado possivelmente a uma ida à Honda, Gui. Associado a uma ida à Honda, associado a uma ida à VR46, o Acosta tá atirando para todo lado, né? Pelo menos dentro dos rumores da MotoGP. Mas, depois da última etapa em Silverstone, ele deu uma declaração forte e eu acho que assim, dá para ver que o Acosta tá aumentando o tom das críticas à KTM a cada etapa que passa. Ele falou o seguinte, que a etapa de Silverstone foi uma corrida de desespero. Ele usou esse termo. E aí, sobre a questão do futuro, ele falou, não aceito essa situação e não tenho paciência. As oportunidades acontecem uma vez na vida e não vou esperar uma vida inteira para ser campeão mundial. Palavras muito fortes do Acosta no momento em que a KTM vive uma crise sem precedentes. O Fausto já destacou, né, no programa semana passada, 15 dias atrás, não lembro, de talvez a KTM perder a Tech 3 como equipe satélite, ter apenas 2 motos no grid em 2026 e ainda podendo perder o Acosta, que apesar de não estar entregando tudo o que a gente esperava dele esse ano, ainda é visto como um dos futuros da categoria, né? Essa situação na KTM é tensa, né? Até pela questão financeira e, claro, os nomes envolvidos. Bastante piloto meio caótico ali, para ser eufemista. O próprio Acosta é um deles. O Binder falando que pode performar mais do que ele tem feito. Viñales maluco, como bem sabemos. E o Bastianini também muito autocrítico depois do último fim de semana. Mas, Fausto, o Acosta tá aí também jogando verde para tudo quanto é lado, conforme o Guilherme bem trouxe. A situação do piloto espanhol é bem interessante nesse aspecto. Muito. Tá tudo muito... Pô, Bastianini na Yamaha é outra hipótese também. Verdade. O Acosta, ele falou em Silverstone, que ele falou assim, não vim aqui para passear. E depois da corrida ele falou assim, não vim aqui para gastar gasolina. Porra, eu acho, uma declaração meio assim, eu acho que o Valera está botando eles de marionetes, entendeu? Tanto o Acosta quanto o Martin. É o empresário dos dois, né, para quem não conhece. Sabe? É o empresário dos dois simultaneamente, vai lá e fala isso. Aí sabe o diabinho aqui e o anjinho do outro ano? Aí agora você vai lá e fala isso. Então, acho que ele está manipulando essa situação para valorizar ao máximo os 2 pilotos dele. E a gente já falou isso aqui, né? Em qualquer situação ele vai sair ganhando. Em qualquer situação ele se deu bem e alguém vai se dar mal. Alguém vai se dar mal. Pode ser o Acosta. Aí o Acosta vai para a VR46 de GP26. Vai. Quem vai pagar? Ele vai querer alguma grana. Aí o Acosta, eu concordo com o Guilherme, ele tá falando muito e fazendo pouco. Você não venceu nenhuma. Tá?
Ah, o Mir só venceu uma. Venceu uma e foi campeão mundial. Ele não venceu nenhuma. Nenhuma. Acho que ele tem um pódio. Então, pô, tá cantando muito alto para quem não mostrou resultado. E tudo é resultado. Vai ter que entregar um pouco mais para aumentar o poder de barganha dele no mercado da MotoGP, né? É importante, de fato, consolidar em parâmetros estatísticos, digamos assim, essa marra toda que ele demonstra. O Fausto citou os pódios, né? Foram de fato, 5 ano passado. temos 5 pódios, uma pole position do Acosta na classe rainha, né? 2 voltas mais rápidas. O piloto espanhol aí da KTM que vai sondando as possibilidades para o ano que vem. Mas assim, Melhor resultado, P2 ou P3? P2, Quarta, 2 P2. P2. Mas assim, Dois, de são pouco, 2 P2. Isso. de pouco adianta o que ele fez em 2024 se em 2025 ele não tá conseguindo replicar. Esse é o problema. Aquela história de você é tão bom quanto sua última corrida. Ele já termina 24 em baixa, né? Porque Exato. o grande momento dele é o começo do campeonato do ano passado. Desculpa aqui. Não, é isso. No momento ele é o melhor piloto da KTM, mas numa situação circunstancial, né? Era pra ser o Viñales, se não fosse a punição dele no GP do Qatar. O Viñales perde 16 pontos com aquela punição que ele toma, curiosamente uma punição de 16 segundos. Mas é isso, não era pra Costa ser o melhor piloto da KTM hoje na classificação, era pra ser o Viñales. Fausto Puig ou Alberto Macieira, qual que é o line-up de pilotos da Honda e da LCR para 2026, se você pudesse escolher, Fausto? Eu acho que se eu pudesse escolher, eu manteria a LCR do jeito que tá. Né? Quer dizer, manteria não, eu demitir o Chantra, mas eu já não teria contratado. Colocaria Ogura e Zarco. E na equipe oficial, não sei, agora o Marini machucado, né? O Mir é veloz, mas só tem uma vitória, tem um título que já tem 5 anos, terá 6 anos no ano que vem. Ninguém vê o Mir candidato ao título em 2020, não dá. Então, assim, 6 anos já vai prescrever, falando de igual de advogado, vai prescrever o título do Mir. E acho que, apesar do Marini ter um contrato de 1 ano, contrato de 2 anos terminando esse ano, e o Mir ainda ter 26 pela frente, acho que quem pode rodar é o Mir e vai entrar. Aí, maluco, aí vai entrar. Tem que pegar a senha para entrar lá na Honda, que também não é assim. Né? A Honda acabou com a carreira do Jorge Lorenzo, do Pol Espargaró, de todos que tiveram lá, do Alex Marques, quase acabou, né? De todos que tiveram lá ao lado do Marques. Pelo menos não tem o Marques abafando, igual ele está fazendo agora na Ducati, né? Abafando lá o Bagnaia. Vamos ver o que vai acontecer, mas acho que tem uma vaga certa na Honda na equipe oficial. Eu já falei, eu demitiria os dois hoje, eu demitiria o Mir e o Marini. Ou 2, hein? Então, pra mim tinha que ser os dois. Mas o que você acha que vai acontecer, né? Eu brinquei com a Alberto Macieira, o Fausto Puig, agora tentando cravar aí. Eu acho que o Marini roda, de qualquer forma, o contrato do Marini acaba esse ano. O Mir, a Honda não vai romper o contrato, vai dar uma última chance pra ele em 2026. E aí, Martin ou Acosta? Putz, apesar de eu ter perdido muito respeito pelo Martin, por toda essa história toda, eu ainda assim colocaria ele. É um piloto que já provou mais do que o Acosta. Tudo bem, o Martin tem mais tempo de categoria, mas é campeão, tem vitória, tem mais pole, tem mais pódio. O Acosta teve um 2024 legal, mas o começo de 2025 muito abaixo do que se espera. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Fausto, alguma parte final aí sobre essa situação da Honda? Eu concordo totalmente com o Guilherme, pode rodar os dois. Não é provável, mas é possível que rodem os dois. E nessa disputa entre a Acosta e o Martin, é difícil dizer, porque os dois são mercuriais, né? Os Sim. dois são inflamados, né? Então é difícil saber, assim, pelo retrospecto, o Martin tem 2 títulos, um na classe principal, o Acosta tem 2 títulos nas classes de acesso, mas o Acosta talvez é mais jovem, muito mais jovem, né? Bastante mais jovem, mas é uma aposta mais arriscada e o Martin é uma realidade, né? Mas tem que se recuperar, mas é uma realidade, sabe o que precisa fazer para vencer e ser campeão na MotoGP, coisa que o Acosta não sabe. Bom, conforme prometido, falamos agora de maneira focada sobre Yamaha, de uma japonesa para outra, da Honda, que vem aí embalada ainda, né, pelos resultados do Zarco, que segue bem depois da vitória sensacional no GP da França. A gente fala da marca que tem aí as últimas 3 pole positions do campeonato da MotoGP. Fábio Quartararo cravando a volta mais rápida do quali na Espanha, GP da Espanha no caso, GP da França e GP da Grã-Bretanha, Reino Unido, enfim.
Mas, uma vez mais, tendo um azar muito grande, isso já foi debatido no podcast da última semana, a quebra ali em Silverstone. Quartararo que tá numa situação aí agridoce, bittersweet, como dizem na língua inglesa, né? Ele vê a Yamaha com ganho de performance, mas segue ali numa zica grande e também não tá lá muito satisfeito, né? O Quartararo não saiu nada feliz, ele estava realmente muito abatido depois do abandono em Silverstone, tanto que na coletiva ele se emociona, é aplaudido pelos repórteres, mas tem uma entrevista que ele dá depois da prova que é muito emblemática, ele conversa com o Paul Espargaró, que o Fausto já citou hoje aqui, em uma entrevista para DAZN sobre o presente e o futuro dele. E tem uma parte que eu acho muito emblemática, ele fala assim, ó, eu realmente acredito no projeto da Yamaha, mas sei que, se não der certo, vou seguir para um projeto que esteja pronto. E depois ele fala sobre os momentos positivos, né? Ele falou, o acordo com os japoneses sempre foi bom, às vezes lento demais. Mas os que estão aqui já se tornaram um pouco europeus também, sobre o fato das coisas estarem indo mais rápido. Não vamos esperar 2 meses para ver se uma melhoria passa no teste de tantos quilômetros. Se as mudanças funcionarem, nós a colocamos. Então, é interessante ver essa declaração do Fábio. De fundo de motor, enfim, novidades aí, né? Mas é interessante ver essa declaração do eu acredito no projeto, mas se não der certo, eu vou para outro lugar. Porque já vimos essa novela no ano passado, resultou na renovação de 2 anos dele com a Yamaha até o fim do ano que vem. E assim que o contrato foi renovado, a gente viu uma mudança de atitude no Quartararo, uma mudança mais positiva e propositiva também. E culminou na Pramac e Yamaha, enfim, aqueles pré-requisitos que o Quartararo pedia ali para renovação. Mas um morde-a-sopra, aliás, Fausto, do piloto francês, mas aquela coisa, a Yamaha aparentemente está melhorando. Pois é, essa entrevista foi excelente, né? Essa entrevista que o Guilherme se referiu ao Paul Espargaró, porque eles são colegas, aí tem um entrosamento, né? Uma afinidade que um repórter que não tenha sido piloto não tem. Às vezes é parte técnica e tal, mas eles têm uma integração. E ele falou umas coisas muito interessantes. Ele falou assim, quando eu renovei com a Yamaha, eu não nego que o dinheiro tenha sido um fator que influenciou essa renovação. Porra! Tem como negar, né, cara? 12 milhões de euros, 12 milhões de euros, 1 milhão de euros por mês, 6 milhões de reais por mês, 1.250.000 por semana, e a temporada não dura um ano, né? Então, o tempo que ele está à disposição da Yamaha é muito menor do que o dinheiro que ele ganha continuamente, e é o maior salário da MotoGP. Aí ele falou assim, mas eu também, desde pequeno, eu sonhava em pilotar uma M1, que eu vi o Valentino Rossi, tá? Aí morde-a-sopra, né? que o Guilherme falou, que vocês falaram. Então, aí ele foi falando, e ele falou assim, ele falou bastante, né? Falou muito descontraidamente, e ele falou assim, eu espero que o V4 saia o quanto antes, que é uma coisa interessante, né? Porque a Yamaha está conseguindo se sobressair com o 4 em linha e fica essa bifurcação de quando que eles vão encostar o 4 em linha. Acredito que não vão encostar antes do final de 2026, mas o Quartararo está pressionando pelo V4, acho até para continuar, porque ele está ganhando 12, vai ganhar 12 ano que vem. E aí em 2027 ele está livre. Ele não tem cláusula, não tem candidato ao título, ele está livre. Então, eu acho que ele está pressionando a Yamaha para desenvolver o V4, pensando em continuar ganhando mais não sei quantos milhões de euros aí pela frente. E isso, ao mesmo tempo que é bom, também afeta a evolução do 4 em linha, né? Porque se ele quer o V4 bom, eles vão priorizar o V4. Se ele quer o 4 em linha bom, eles vão priorizar o 4 em linha. Mas não é ele que decide isso. Ele influencia, ele informa, ele pede. Se os engenheiros dão o que ele pede, não sei. Se dão, provavelmente o Quartararo será mais ouvido do que o Bagnaia na Ducati e o próprio Marques na Ducati, porque a Ducati tem uma referência na engenhosidade, na engenharia, que é o Didi da linha, que a Yamaha ainda tem, né, o Max Bartolini, tem alguns engenheiros, mas não tem nenhum nome de tanto peso e com tanto sucesso quanto tem a Ducati. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas foi muito interessante, e o Quartararo é muito mente aberta, a gente sabe disso, né? Nós entrevistamos o Quartararo aqui no podcast, e ele é sempre muito simpático. E está considerando vários fatores, inclusive, muito provavelmente, outras ofertas,
A ideia dele é permanecer na equipe onde ele viu o Valentino Rossi se destacar. Ele quer ser o Valentino Rossi francês. Será que consegue? Difícil. Valentin Rossi. É bem difícil, mas o Fausto citou o bate-papo com o Fábio Quartararo, entrevista exclusiva aqui do piloto francês da Yamaha ao podcast. Nessa ocasião também conversamos com o Alex Rins, a gente te convida a assistir, deixaremos o link aqui na descrição. Claro, teremos mais adiante outro piloto entrevistado de maneira exclusiva pelo podcast Na Pauta, Diogo Moreira. Chegaremos na Moto2 já, também na expectativa para o GP de Aragão. Antes, fazemos aquela rodada de atualizações médicas. O departamento médico vai funcionar agora? Pois é, até porque depois do podcast da última segunda-feira, né, Gui, a gente teve, infelizmente, mais uma lesão importante de um piloto da classe rainha. Uma lesão aparentemente bastante grave do Luca Marini, piloto da equipe oficial da Honda, né, que já debatemos aqui sobre estar na Berlinda ou não. Ele correria esse ano às 8 horas de Suzuka com a Honda, foi fazer um teste, mas acabou sofrendo um acidente bem forte. Deixa eu pegar aqui o comunicado da HRC, fala de deslocamento de quadril, ligamentos danificados no joelho esquerdo, múltiplas fraturas no externo e na clavícula esquerda e também um pneumotórax. E então o Luca Marini ainda está sob observação, está numa situação similar à do Martin depois do GP do Qatar, fica sob observação até ser liberado para viajar de volta, o que basicamente significa que ele não deve fazer o GP de Aragão nesse fim de semana. E aí temos aí os possíveis substitutos da Honda, né? Nakagami deve ser o que vai ocupar a vaga dele. E é aquela coisa, você citou o paralelo com a situação do Martin, a gente sempre destaca como esse processo de retorno às pistas tem que ser feito com cuidado, né, Fausto? Acho que agora o foco é em reintegrar, recuperar plenamente o Luca Marini. Fausto? Pois é, vai ficar bom, mas vai demorar, né? Acho que o Marini vai ficar fora de alguns GPs, inclusive da Itália, em Mugello. Achei que o Zarco iria correr às 8 horas de Suzuka, mas quem estava testando era o Marini, então foi uma certa surpresa para mim, porque o Zarco foi muito bem lá. Vamos ver o que vai acontecer, né? As situações são complicadas, né? E é um desfalque. Eu acho, Guilherme, eu acho que seria mais interessante para a Honda não colocar o Nakagami, colocar o Alex Espargaró. Sim, para desenvolvimento. A pista é na Espanha, né? E ele tem resultados que são incomparáveis com os do Nakagami. Porém, a Honda pode até colocar os dois, né? Ela pode até colocar os dois. Vamos ver o que vai acontecer aí nessa semana. Bom, seguindo aqui nas atualizações médicas, na última etapa GP do Reino Unido, a gente teve o desfalque do Ai Ogura. Temos novidades acerca da situação do piloto japonês, Gui? O Ogura passou por uma cirurgia, segundo a Trackhouse, na parte superior da tíbia direita, logo abaixo do joelho. Foi feito um exame, uma ressonância magnética que detectou que um pequeno fragmento de osso estava deslocado e ele precisou ser removido. Cirurgia correu tudo bem e a Trackhouse espera contar com ele no GP de Aragão. Então, fica na condicional ainda a participação do Ogura nesse fim de semana. Mas uma situação bem mais tranquila, se é que dá para assim definir, com relação ao Ogura, né? Se a gente compara com o caso do Marini. Enfim, o motociclismo é um esporte de risco, a gente sempre destaca, né? Teve até o Morbidelli correndo ali, machucado no último fim de semana, mas, Fausto, ficamos aí na expectativa pro Ogura, que começou bem a temporada, inclusive, né? Pois é, espero que o Ogura volte o mais rápido possível. Não sei se vai ser possível em Aragão, espero que seja. Não sei se foi perna direita. Se foi perna direita é mais possível, né? Porque aí você usa menos, bota o freio no dedão ali e vai, né? Bota o freio no polegar, no indicador e vai. Se foi perna esquerda, já é mais complicada, né? Mas vamos ver, né? Não, só o que fala aqui no boletim é que foi na perna direita mesmo. Então, perna direita é melhor. Para isso, né? Para isso, né? Porque a perna direita você usa menos, que você pode colocar o freio na mão, né? Então, eu espero que o Ogura ali vai fazer uma falta imensa, que a Aprilia, vai chamar quem? O Max Biaggi, né? Vai chamar o Max Biaggi, vai chamar o Iannone, não dá, tem contrato. O Max Biaggi vai estar, né? É embaixador da Aprilia, vai estar presente em vários eventos, está presente em vários eventos, mas já estourou a idade, não dá para correr. A idade é 50 anos. Vocês podem correr. E o outro reserva já tá na pista, né? Que é o Salvador, e até voltar o Martin. Nossa. Complicado.
A Aprilia tendo que usar... Terceiro goleiro, né? O terceiro goleiro. Exatamente, aquele quarentão já que fica ali nos treinos, né? Dando aquela força, mas enfim, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Falando em Ayogura, Aprilia, Trackhouse, no último podcast eu estive ausente, meu caro Guilherme, Tá Fausto. viajando, né? Exatamente. Estava na companhia do nosso glorioso Eric Gabriel, repórter do Motorsport.com, que já deu as caras aqui, aliás, no podcast. Estávamos na cobertura das 600 milhas de Charlotte, da NASCAR Cup Series. E por lá, na região da cidade, no estado da Carolina do Norte, temos a sede da Trackhouse, equipe de NASCAR. E, claro, que tem a operação de MotoGP, tendo aí o time satélite da Aprilia. E fomos lá visitar a Trackhouse, nos questionando, será que teremos algumas coisinhas de MotoGP na sede da equipe? E de fato temos, conforme eu trago aqui para vocês nesse VTzinho rápido, mas claro, é sempre bom ter um ilustra do que é essa realidade de motociclismo, mesmo com esse cross um pouco estranho com a NASCAR. Roda aí. Em meio à viagem pelos Estados Unidos, chego aqui à sede da Trackhouse, que, como vocês sabem, tem a equipe Trackhouse Aprilia na MotoGP, com os pilotos Fernandes e Ogura. O Ogura, inclusive, destaque do campeonato. A gente vai ver motos e fotos deles, mas já na entrada da equipe Trackhouse, que tem aí bastante competitividade na NASCAR, a gente vê o destaque para a classe rainha, que era algo que a gente, inclusive, não esperava. Eu estou na companhia aqui de Eric Gabriel, nosso colega do Motorsport.com nessa viagem. A Trackhouse, que tem sido aí comandada pelo David Brivio, mas, claro, com a propriedade norte-americana na classe rainha. E aqui, não coincidentemente, a gente vê motos Trackhouse Aprilia, né? Vocês já veem a primeira, a segunda aqui também. E lá ao fundo, vocês veem os dois pilotos, Ayogura e Fernandes. Então, o destaque todo aqui para a operação de MotoGP da Trackhouse na sede da equipe em Charlotte, onde se disputa a tradicional 600 milhas de Charlotte da NASCAR Cup Series. É isso aí, viagem rendeu e apesar do foco no último fim de semana ter sido a NASCAR, no fim de semana anterior, na verdade, né, e a corrida das 600 milhas foi bem legal, a gente sempre fica de olho aí no que tem de MotoGP para acompanhar mundo afora. Guilherme, vamos agora para a expectativa em relação à próxima etapa, GP de Aragão, MotoGP, Moto2, falaremos do Diogo Moreira e, claro, muita coisa para abordar no que tange campeonato. A gente tem uma situação de tabela bem interessante. Marc Marques, claro, segue na liderança, em 196 pontos para o piloto da Ducati oficial de fábrica. Alex Marques, seu irmão, 172 pontos no segundo posto, piloto da Ducati Gresini. O terceiro é Pecco Bagnaia, ele tem 124 pontos, mais uma etapa pela frente, e a gente vem aí numa sequência meio maluca de corridas, até pelos vitoriosos últimos, né? Johan Zarco em Le Mans e, claro, Marco Bezzecchi em Silverstone. É uma prova interessante, eu gosto do Motorland, acho uma pista legal, e a gente tem que ficar de olho por uma questão. O vencedor mais recente, né, o vencedor atual do GP de Aragão é Marc Marques. Inclusive foi a primeira vitória dele com a Ducati em um GP no ano passado, uma sequência ali de... Ele teve 3 vitórias no segundo semestre, começando com Aragão. E se a gente olha para os anos anteriores, aqui é uma pista um pouco diferente. A gente falava, né, o Fausto destacou muito no pré-Silverstone, que eram 10 vencedores diferentes em 10 anos, agora 11 com a vitória do Bezzecchi. Aqui em Aragão o negócio já é um pouco diferente. Se a gente olha de 2014 para frente, o Marques tem 5 vitórias. Então já é uma pista que ele manda melhor, e além de tudo tá correndo em casa. Pecco Bagnaia, a última vez que ele ganhou, a única vez que ele ganhou na MotoGP foi 2021, faz um tempinho. Alex Marques, até onde eu vejo aqui, não ganhou nunca, nem na Moto2, nem na Moto3. Então, promete um fim de semana aí bem interessante. E aí, Fausto, você arrisca cravar a vitória do Marc Marques em Aragão nesse fim de semana? O Marques vence aí nas últimas etapas, né? Um tempinho. Para os padrões do Marc, obviamente. Pois é, acho que a pista é bem pró Marc Marques, né? Bem pró. Até porque são 10 curvas para a esquerda, né? 10 curvas para a esquerda em 17 curvas. E a esquerda é o lado que o Marques compensa o lado direito. Então, é uma pista que favorece a ele. Ele tem o nome dele numa das curvas. Ele anda muito bem ali, né? Perdeu uma corrida, essa sequência de vitórias seria ainda maior. Ele perdeu uma corrida porque ele subestimou a chuva que caiu, ele continuou de deslize, acabou
perdendo, sofreu uma queda, perdendo a corrida, e tem uma reta longa, né? Tem uma reta de 968 metros, largura de 15 metros, a pista tem 5.077 metros, é uma pista grande, é uma pista que tem aquele saca-rolha invertido na segunda parcial, tem aquele recuo da bateria com aquela muralha linda medieval no quarto setor, no terceiro setor, então é uma pista muito bonita e acho que o Mark Marques vai andar bem lá. O Acosta já venceu lá, hein? O Acosta já venceu lá em 2022 na Moto 3, se não me engano. Na Moto 3 ele Moto já venceu 2. lá. Na Moto 2, isso, na Moto 2. Na Moto 3 foi o Guevara que venceu em 2022. Isso. Mas é uma pista onde o Marques tem o recorde, né? De todas as voltas e tem boas recordações e é na Espanha, então todos os espanhóis vão andar bem. Vamos ver como é que Honda e Yamaha e Aprilia, que agora também é vencedora em 2025, vão se comportar no traçado espanhol. Uma curiosidade, né? Desde que a MotoGP começou a correr em Aragão, 2010, Yamaha, última vitória, Jorge Lorenzo, 2015, então faz muito tempo, já 10 anos, que não tem vitórias, as últimas 3 da Ducati, 21, 22 e 24, lembrando que 2023 a pista ficou fora do calendário, Suzuki tem uma vitória, Honda 2, 4, 6, 7 vitórias, então tem um desequilíbrio aí a favor da Honda, mas a maioria é do Mark Marques, né? Então eu acho que tô com o Fausto, a pista tá muito pro Mark Marques para esse fim de semana, inclusive para a pole position. Manda só um adendinho, porque em 2020 a Suzuki colocou 2 motos, né? Colocou a vitória do Alex Rins e a terceira colocação do Mir. Então isso é um alento para quem? Para outra 4 em linha, para a última das 4 em linha remanescente no grid. E a Yamaha, né? Tivemos 2 4 em linhas no pódio em 2020 na Suzuki. A Yamaha que, como a gente debateu, vem embalada aí de 3 poles consecutivas do Fábio Quartararo. O Fausto fez uma parte mais do que pertinente, tendo em vista a motorização aí. E claro, eu reitero aqui, o convite para você palpitar com relação ao GP de Aragão. Seja aqui na área de comentários da Motorsport TV Brasil no YouTube, se você estiver ouvindo a gente através dos agregadores de áudio, manda nas nossas redes sociais. Abrindo para geral, vamos agora falar de Moto 2. Afinal, Diogo Moreira vem embaladíssimo de um P2 em Silverstone. Roda a vinheta. É isso aí, vamos falar de Moto 2, vamos falar de Diogo Moreira, que vem aí embalado depois daquele que foi o primeiro pódio dele no campeonato. O Carlos não estava aqui semana passada, a gente comemorou bastante, né? Tava batendo na trave, tava faltando pódio. Sim. E finalmente o pódio veio. Eu só brinquei, né? O Fausto e o Felipe, inclusive, brincaram também com isso, né? Como que a sina de Diogo Moreira esse ano se chama Senna Ágios. Toda vez que o Diogo vai, o Senna tá ali na frente. O Felipe até falou que é o Senna do Diogo desse ano. Mas, independente, uma ótima corrida do Diogo, se aproveitou da vitória do Senna Ágios, né? Pra dar uma crescida ali no final. Tava parecendo que talvez ia terminar em quarto de novo, mas conseguiu o P2. E isso fez ele se aproximar dos pilotos que estão ali na frente. O Manu Gonzalez, que é o líder, vinha dominando o campeonato até aqui, abandonou, então ficou estagnado com 111 pontos. E isso permitiu uma aproximação do Aron Canet, que agora tem 108, então 3 pontos só, separando os 2 primeiros colocados. O Jake Dixon não teve uma prova boa, não vem num bom momento, tá ali com 82. Barry Baltus abandonou depois de 2 pódios consecutivos, tem 73, e agora o Diogo 70 pontos. Então o Diogo se aproximou, o Diogo tá ali junto com a galera. Era um problema que ele tinha há umas 2 corridas atrás, quando ele chega na 5ª posição, ele tinha 50, o Baltus tinha 73. Então agora, de fato, ele tá ali, ele tá junto com o pessoal, ele consegue até mirar, subir para um 4º lugar, subir para um 3º lugar. O momento da temporada é muito positivo pro Diogo. Fausto, Diogo embalado, claro, teve aqueles 2 fins de semana lá no começo do campeonato que acabaram sendo contratempos importantes, mas a consistência dele esse ano tem chamado a atenção e era algo que a gente precisava de fato ver de um piloto que tenta se cacifar para subir a MotoGP, né, Fausto? Pois é, o Diogo tá motivado, né? Ele deu aquele drible na penúltima curva lá que passou 2, né? E que 2 que ele passou, né? Passou o Canet e o Alonso, né? Para chegar ali muito perto do Ágios, que venceu pela primeira vez. Espero que o Diogo se firme ali
próximo ao pódio, especialmente no pódio, a partir de agora. No ano passado, em Aragon, ele saiu na segunda colocação, mas teve um contratempo na corrida, terminou fora da zona de pontos, terminou em 17º. Adivinha, Ágios em 16º. Então, vamos ver o que eles aprontam, essa dupla aí, um por homenagem e outro pela naturalidade, pela nacionalidade brasileira, o Senna, Ágios e o Diogo Moreira. Vamos ver o que apronta o Dixon, que venceu no ano passado, lá em Aragon, vinha de vitória em Silverstone, não foi bem, e o resto da turma da Moto2 tentando se fixar, especialmente Manuel Gonzalez e Aron Canet, que despontam como pretendentes ao título esse ano. Porém, tem muita coisa para acontecer e os espanhóis, nessa etapa, vão levar alguma vantagem. Mas depois os italianos vão correr em casa e por aí vai. Então, vamos ver o que vai acontecer no fim de semana lá no Motorland Aragon, um lugar invejável, complexo de várias pistas, motocross, velocidade, flat track e a organização perfeita, oficinas, lugar incrível, a cidade dos motores, Motorland Aragon. Eu fico pensando, ano que vem, GP do Brasil aqui em Goiânia, o coitado dos Senágios, o que ele vai ser assediado pelo público e não vai entender direito o que tá acontecendo, vai ser uma cena engraçada. Vai ser um tanto bizarro até na perspectiva dele, mas teríamos, claro, como é praxe, Moto2, Moto3 também, que chega aí com o Rueda embaladíssimo no campeonato, 141 pontos para o piloto espanhol. O segundo colocado é o Angel Piqueras, 87, vejam o gap. O Rueda dominando a Moto3. O que falar, né? Foram 7 provas até agora, o Rueda venceu 5, mais um pódio e um abandono. É uma temporada quase perfeita. A lá Marc Marques em 2019. Não, a lá Marc Marques, mas me lembrou também a lá Davi Alonso no passado. Sim. Se continuando nesse ritmo, ele pode bater o número do Alonso. Então, é uma temporada impressionante do Rueda, uma coisa que, quando terminou a temporada passada, a gente falou assim, não, vai ser difícil alguém conseguir repetir isso, porque a Moto3 é um caos. É faca na bota. E aí, Fausto? Pois é, não, e o Marc Marques deu de pitoniza, né? Falou lá, né, antes da largada, ele vai sair de último e vai fazer que nem eu, vai vencer. Venceu, pô. É isso, boa sorte pro Rueda, boa sorte pros pilotos não espanhóis, num reduto muito grande para os locais, pros pilotos da Espanha. É isso aí, a gente vai falar de Festival Interlagos, mais adiante, TT da Ilha de Man, conforme prometemos. Antes, aproveitando o gancho da moto velocidade, né? A gente tem aí o Mundial em pauta e fim de semana próximo tem brasileiro de moto velocidade também, né, Gui? É isso aí, a gente vai falar ainda sobre o que aconteceu no último fim de semana, mas já vamos entrar no próximo também, fim de semana da terceira etapa da temporada 2025 do Moto 1000 GP, o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. E claro, Podcast estará presente. Semana que vem a gente vai trazer aí toda a cobertura, os vencedores, entrevistas. E claro, acompanhem também nas redes sociais do motorsport.com os bastidores. Com certeza vai ser uma etapa mais do que especial. O ano passado, a final do campeonato, já foi muito legal de acompanhar. Essa com certeza não vai ser diferente. É isso aí, ó. Moto 1000 GP, toda a cobertura aqui no podcast. Como o Gui bem trouxe, a gente fala do que está por vir. Falaremos mais, aliás, adiante. Só que no último fim de semana, falando em Interlagos, tivemos aí aquele evento que todo fã de moto, de velocidade em duas rodas, não necessariamente de velocidade, né, mas do ecossistema aí motociclístico, adora, que é o Festival Interlagos edição duas rodas, e a gente produziu conteúdo por lá, né, Gui? Muito legal acompanhar o Festival Interlagos, né? O ano passado já estivemos lá com o estúdio, esse ano não podia ser diferente, então foi muito legal acompanhar, ver ali as novidades do mercado que está sendo apresentado, também ver a paixão do fã pelo mundo das duas rodas. É uma galera bastante engajada, uma galera que tá lá, que curte, que aproveita, que conhece, e por isso a gente traz um pouquinho do que rolou no Festival Interlagos no último fim de semana. Roda aí. Isso aí, minha gente, semana de Festival Interlagos, edição motos, e olha, Interlagos tá abarrotada de gente, um fim de semana de muita diversão por aqui, as marcas vindo expondo motos novas, também muitas ativações, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Tô aqui no estande da Yamaha agora,
E olha, a novidade desse ano é a Teneré 700, grande moto, bem bonita. E vocês vão ver um pouquinho do que rolou aqui no Festival Interlagos e também uma entrevista com alguém que vocês já conhecem aqui do Podcast. Giovana do Vale, gerente de Racing Marketing, de volta aqui ao Podcast, fazia um tempinho já, Gi. Mas, vamos lá, a gente tá aqui nessa estrutura bem legal do Festival Interlagos. Qual que é a importância de um evento desses pra Yamaha? Bom, primeiro olá pro pessoal da Motorsport, a gente que também já é de casa aí. O festival ele é muito importante porque ele acaba sendo uma semana de celebração às duas rodas, em todos os sentidos, né? Todas as marcas estão aqui, acessórios, toda a parte de corrida também. A gente se preparou o ano todo para estar aqui e trazer para o nosso cliente não só as nossas motos, mas também muita experiência, conexão. Os times todos estão aqui, então é uma semana de fato pra gente, assim, única no ano. Bem, ano passado a gente teve aí um tema muito especial, Vital e sua moto. O que a galera que vem aqui pode esperar? Aqui, ó, ela, a nova Teneré tá aqui. Todo mundo tá conhecendo ela de pertinho, as 3 cores que estarão disponíveis. Esse espaço aqui é quase que uma celebração a ela e a nossa linha off-road também. Então tem muita coisa boa e a gente acabou de lançar também a X-Max 300 conectada, que é uma scooter top de linha, que já era muito legal e ficou ainda melhor. É isso aí, a galera vai ficar de olho nisso. Mas, Gi, aqui não é só para falar sobre as motos de rua, temos também o Arena Cross acontecendo aqui, rodada dupla, abertura do campeonato e, claro, pilotos da Yamaha marcando presença. O que dizer desse fim de semana aí? Como se não bastasse, né, Gui? Essa quantidade de coisa, a gente ainda vai estar torcendo aqui para os nossos pilotos. Ó, o nosso time tem alguns reforços para esse final de semana. Então a gente tem Enzo Lopes, poxa, estrela brasileira, correndo pelo nosso time como um piloto Blue Crew, que é o programa de apoio ao esporte que a Yamaha tem. Temos também o Hard Munhoz, que é chileno, também corre no AMA, também vai correr com a gente, também como piloto Blue Crew. Além do Juan Felipe, que já é da casa, e os nossos pilotos que todo mundo já conhece, Gabi Andrigo e Pietro Piroli. Então estaremos com 5 pilotos correndo a arena e também o Taka Higashino, que é piloto de freestyle, já foi campeão aí do X Games algumas vezes e também corre de Yamaha esse final de semana. É isso aí, a gente vai ficar de olho porque tá valendo a pena. Vamos torcer pro time azul. Isso aí, destaque pro Festival Interlagos. Falando nas atividades lá no Autódromo José Carlos Passos na última semana, a gente teve competição, inclusive, né? O festival sempre traz aí alguma categoria importante. Ano passado, o brasileiro de motocross e nesse fim de semana, rodada dupla de abertura do campeonato do Arena Cross. Um espetáculo maravilhoso e, claro, a gente também acompanhou tudo. Dá uma olhada aí, melhores momentos, entrevistas, para ver o que rolou no Arena Cross em Interlagos. E depois de conferir tudo que rolou aqui no Festival Interlagos Edição Moto, vamos falar daquilo que o fã do Podcast gosta mais, que é competição. Esse fim de semana, aqui no festival, a gente teve também a abertura da temporada 2025 do Arena Cross, rodada dupla aqui em Interlagos. Olha, fantástico, uns pegas insanos, e você vai dar uma olhadinha agora nos melhores momentos e também entrevistas com pilotos que se destacaram nessa rodada dupla. Pessoal, Interlagos vai ficar na história. Hoje, em primeiro lugar, finalmente tirei, cara, um peso dos meus ombros. Primeira bateria fiquei em segundo, ganhei a segunda, ganhei o geral. Torcida me carregando toda a volta durante os 24 minutos de bateria, né? As 2 baterias de 12 minutos. Surreal, eu não tenho palavras para agradecer todo mundo, a torcida, o programa Blue Crew, meus patrocinadores SW, Motul. Cara, incrível, muito feliz de estar aqui. Não vejo a hora de estar em Jundiaí, contar com a torcida de todo mundo. Mas no momento, só agradecer. Obrigado e vamos para a próxima. Hola, soy Hardy Muñoz. Acabamos de terminar la segunda etapa del Arena Cross de Brasil.
Bueno, ayer fue un buen día, fue un día de mucha felicidad y bueno, el equipo hizo un trabajo increíble ayer y hoy para tener la moto en condiciones y hoy fue un día para olvidar, la verdad, para aprender. P6 el día de hoy, tuve un par de caídas en la final, pero bueno, con la cabeza en alto y vamos a darle para adelante y esperamos estar en las otras 2 fechas y darlo todo como siempre. Ontem foi bem, me adaptando, primeira vez na arena. Hoje foi melhor, começamos melhor amanhã, já sabendo a pista. O treino com o metrô foi bom, consegui fazer uma volta mais ou menos boa. E depois na corrida consegui largar melhor que ontem. Ontem larguei muito ruim. Muito contente, peguei muita experiência. Então vamos fazer muito treino para a próxima. Semana que vem tem Palmas, então vamos seguir treinando arena para a terceira etapa. Finalizamos a rodada dupla aqui em Interlagos, consegui fazer 4 baterias bem consistente. Ontem saí com 4º na general, hoje também. Sei que o pessoal, os 3 primeiros ali estão um passo na minha frente, mas vou seguir trabalhando aí para chegar neles. E é isso aí, agora voltar aos trabalhos, que semana que vem já tem a rodada de Palmas do Brasileiro de Motocross. É isso aí, como a gente sempre destaca o podcast, claro, tem como mote principal, digamos, MotoGP, mas a gente aborda tudo quanto é competição e evento do mundo da velocidade em 2 rodas. Então falamos aí do que está por vir com o Moto 1000 GP e claro do que rolou no Festival Interlagos com Arena Cross inclusive. Fausto, aqui a gente fala de tudo quanto é coisa de moto. Seguimos em frente, eu também moro longe e gostaria de estar, nesse momento, na Ilha de Man, onde está acontecendo mais uma edição. São 118 anos de existência do Troféu Turista da Ilha de Man, e essa edição 2025 está sendo marcada por um recorde que foi batido em 2024. O Michael Dunlop conseguiu superar o recorde do tio dele, o Joey Dunlop, que venceu 26 vezes antes de se acidentar letalmente na Estônia com a 125, você vê que tamanho não é documento para o bem e para o mal. E o sobrinho dele, o Michael Dunlop, de 36 anos, no ano passado conquistou 29 vitórias, superou as 26 do tio e vai passar das 30 vitórias. São 10 corridas acontecendo por lá, esperamos que o tempo colabore. As corridas começaram no fim de semana e vão até o próximo sábado, que é o TT Sênior, que são 6 voltas num circuito de 60,3 km por hora. E se na semana passada eu falei que a média era de 209 km por hora, eu estava errado. A média é de 219 km por hora, de média, numa pista de 60 km, que passa por dentro de cidades, de províncias, e tem um trecho da montanha que é de alta velocidade e não dá margem a erros, porque se você erra ali, você provavelmente não vai contar a história do erro, porque vai ser seu último erro, né? Então a gente tem o Michael Dunlop com 29 vitórias, temos também o Peter Hickman com 14 vitórias, temos o grande John McGuinness com 23 vitórias, temos o Jim Harrison com 3 vitórias, temos vários competidores, e é tão interessante essa corrida, porque os pilotos, eles correm em várias categorias, né? A gente tem a Superbike 1000, a Super Stock 1000, como o nome já diz, com menos preparação, a Super Sport 600, a Super Twin e os Sidecars. Então, por exemplo, o Michael Dunlop, ele anda de BMW na Super Stock, anda de Patton na Super Twin, anda de Yamaha, acho que sim, deixa eu só confirmar aqui, de Yamaha na Super Sport. Então é muito interessante. A gente tem o David Todd também, que ganhou no ano passado, piloto de 29 anos. O Jim Harrison tem 33, o John McGuinness tem 53 anos, e eu tive a glória, a honra, a felicidade e um momento inesquecível de ver ele ganhar pela 20ª vez e ganhar o TT Sênior, que é a principal das 10 provas que estão acontecendo ao longo dessa semana na ilha. Então, a gente morar longe é chato, ainda mais morar longe de ilha, porque aí você tem que ir nadando, né? É mais difícil de chegar, mas as oportunidades, quando aparecem, não devem ser desperdiçadas, seja em São Paulo, seja em Goiânia, seja no Rio de Janeiro, seja na Ilha de Man e seja em Motorland de Aragão neste fim de semana. Então, que Deus proteja os deuses da velocidade, né? Porque não é um Deus só, são vários, né? Que protejam todos os pilotos que vão competir e nós que nos deslocamos de motos
de moto no dia a dia, nas nossas atividades. Então é isso. Ilha de Man, sou fã, e estou com a camisa aqui que é raríssima, que é a camisa da edição 2020, que acabou não acontecendo por conta da pandemia, não tivemos edição em 2020, em 2021, não tivemos edição também em 2001 por conta da febre aftosa que afetou a Grã-Bretanha, e também não tivemos edição na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Mas essa competição que começou a ser disputada em 1905 tem 120 anos, 121 anos e 118 edições. É isso. Grande evento. Não percam, assistam nas redes, nas plataformas sociais, os melhores momentos do TT da Ilha de Man. Eu estou assistindo todas as corridas, do início ao fim, para desespero da minha mulher e da minha família. Excelente, Fausto. Toda a cobertura, o resumo, enfim, os destaques de mais uma edição do TT da Ilha de Man, a gente traz aqui no podcast. O Fausto fez um resumo e até trouxe a curiosidade da camisa, muito legal, né, citando grandes lendas. Ilha de Man é um espetáculo super perigoso, mas emocionante ao extremo. Eu, particularmente, acho muito legal a competição de sidecars. É curioso ver, né? Porque o mundo da moto reserva muitas competições que as pessoas muitas vezes não conhecem, né? O sidecar, eu gosto de lembrar o ano passado que a gente fez o Mundial de Corridas na Areia. Uhum. Então, é muito legal isso. É um mundo fascinante. Cada vez a gente vai descobrindo coisas novas e coisas legais. E a Ilha de Man é dessas provas históricas que todo mundo tem que acompanhar para entender como que é esse mundo tão fascinante. E para saber as novidades todas, você ativa as notificações aí que o podcast traz os principais destaques. Fausto, mais uma edição aqui do nosso bate-papo semanal, repleta de atrações de diferentes modalidades, conforme a gente gosta de trazer aqui para o público. Um abraço, Fausto. É isso, quero deixar um abraço aí para vocês. Vocês poderiam fazer uma dupla de sidecars, né? Quem seria o piloto, quem seria o passageiro? Para meu ver, o mais maluco é o passageiro. Não é o piloto, é o passageiro que faz toda aquela... O piloto fica fixo ali naquelas motos de 600 que fazem média de 200 por hora também, 190. Assim, é incrível essas motos com sidecar. É uma competição incrível. As competições de motociclismo são todas incríveis, todas você vê o piloto lá acelerando, é tudo muito flagrante, é tudo muito encantador. Então é isso, rapaziada, muito obrigado, Carlos, valeu, Guilherme, aquele abraço, rapaziada, acelera Brasil! Temos um encontro marcado semana que vem, Gui. É isso aí, temos um encontro marcado semana que vem, falando tudo sobre a MotoGP em Aragon, o Moto 1000 GP em Interlagos, inclusive estarei lá este próximo fim de semana. Teve alguém que comentou aí umas 2 semanas atrás, pô, Guilherme, vai ter que tirar uma foto comigo lá em Interlagos. Eu falei, é só chegar. Mas é isso, valeu, Fausto, valeu, Carlos, e até semana que vem. É isso aí, galera. Um abraço, até lá.